Godzilla Just Prey é um analogue horror que fala sobre os horrores de um Godzilla reinventado. Ele foi criado pelo canal Toozilla e nós estamos atualmente no 6º episódio, já com data para o 7º. Mas hoje eu quero comentar alguns detalhes sobre essa história com vocês. Assim como você, eu também sou um grande fã de monstros gigantes. Um dos motivos, por exemplo, de eu falar sobre Godzilla é a minha paixão por Tokusatsu, onde nós temos personagens como Ultraman ou até mesmo os Super Sentais que enfrentam monstros gigantes o tempo todo. E quando o assunto é o universo de Godzilla, nós temos uma vasta e enorme mitologia para explorar. E toda essa criatividade dos fãs desabrocha em momentos como esse em Godzilla Just Prey. Essa história começa após os eventos de 1954, aonde o primeiro Godzilla atacou. No entanto, este não é o mesmo Godzilla daquela época, pois aquele já estava morto. Esse novo Godzilla era muito mais assustador. Além de sua pele ser derretida, seus ossos brilhavam para fora, expostos de forma horrenda. Essa criatura nem ao menos titubeou em disparar sua baforada atômica e destruir uma cidade inteira. Baforada essa que causou uma explosão gigantesca, que teve sua energia calculada em 80 megatons. Para você ter ideia, a Tsar Bomb, que é uma das armas mais destrutivas que a humanidade já disparou, foi programada para ter 100 megatons, mas foi diminuída para 50. E essa criatura com um único ataque causou 100 megatons de destruição. É muita energia. E enquanto o Godzilla espalhava sua onda de destruição, um certo evento começou a tomar a mente das pessoas. Alguns diziam estar vendo uma espécie de coração, um coração com asas para ser mais exato, e diziam que esse coração era o prenúncio de uma criatura, uma entidade que estava chegando, chamada de Seraphim Ghidorah. Os religiosos acreditavam que Ghidorah era um anjo do Senhor, um dragão dourado de 3 cabeças que misturava Rafael, Miguel e Gabriel em um único anjo. E acreditavam que esse anjo iria vir para a Terra, salvar as pessoas, levá-las para o arrebatamento e vencer Godzilla de uma vez por todas, já que para eles o Godzilla era a própria encarnação do diabo. Essa teoria dos humanos teria sido quebrada se eles tivessem prestado atenção que esse era o segundo Godzilla. Talvez isso seja um erro de roteiro do desenvolvedor, mas eu gosto de pensar que é só o fanatismo religioso, sem contar que também tem o fato de que o Seraphim Ghidorah pode manipular a mente das pessoas, gerando esse tipo de fanatismo religioso implantado. E conforme o fenômeno Ghidorah se alastrava, mais pessoas demonstravam ter essas visões, ao mesmo tempo que isso vinha acompanhado de outros sintomas. As pessoas que passavam pelo fenômeno Ghidorah começaram a apresentar febre, precisando ser colocadas em quarentena e sendo hospitalizadas, até que em um derradeiro momento eles conseguiram se unir em uma igreja. Essa igreja foi fundada no local onde aconteceu o primeiro fenômeno Ghidorah, e então, como se fosse um milagre, as pessoas começaram a ser levadas aos céus, em um arrebatamento. E durante esse arrebatamento, os corpos delas colidiram, gerando uma nuvem escarlate. Não era mais a salvação que estava chegando até elas, era o terror, pois o Seraphim Ghidorah nunca foi um salvador. Ele sempre foi o anticristo disfarçado. E usando esse ritual macabro, Seraphim Ghidorah conseguiu adentrar o nosso plano de existência e foi em direção ao Ohio, em Kentucky. A onda de destruição que esses dois kaijus causavam era enorme, e ambos modificavam a paisagem à sua volta. O Godzilla, apenas por andar pelos lugares, destruía tudo, não só por conta do seu tamanho colossal, mas porque ele emanava uma radiação que destruía tudo a cerca de 50 metros de distância. Ele simplesmente corroía tudo à sua volta. Enquanto o Seraphim Ghidorah, enquanto caminhava, liberava cânticos e sons de trombeta que começavam a mexer com a cabeça das pessoas. E nos noticiários, os civis eram orientados da seguinte forma: não olhem para a criatura, não escutem a criatura e se mantenham escondidos. As pessoas estavam sendo alertadas que o mínimo contato com ele iria fazer você perder a sua sanidade, pois ao contrário
contrário do Godzilla, que destruía literalmente a matéria orgânica, o Ghidorah atuava dentro da cabeça das pessoas. E da mesma forma com que ele usou essa habilidade para levar as pessoas para a igreja de Ghidorah e assim realizar o ritual para entrar no nosso mundo, eu acredito que quanto mais pessoas se anexem a ele, ele ainda pode aumentar muito mais o seu poder, como se fosse um tipo de necromancia ou magia das trevas. Ainda não tivemos nenhum confronto direto entre o Rei Ghidorah e o Godzilla de Prey, mas eu acredito que isso virá sim no 7º episódio, pois o teaser já foi liberado dizendo que a data será em fevereiro. E nesse teaser nós vemos apenas o Ghidorah como se estivesse em uma posição de guarda, se preparando para algo que está vindo em sua direção. E logo nós vemos um brilho crescente que pode ser a baforada atômica. E pode ser que as asas do Ghidorah estejam abertas porque ele justamente vai tentar voar para desviar do ataque, ou ele simplesmente vai se deixar ser atingido para mostrar quem é que manda agora no planeta. Mas de todas as perguntas que eu gostaria de fazer pro criador quem mais vai aparecer? Será que vamos ter mais kaijus surgindo para ajudar o Godzilla? Ou nesse caso para ajudar a humanidade, já que esse Godzilla também é maligno? Bom, eu diria que se a gente fosse ter uma light novel dessa história seria a própria Bíblia. Caso o Godzilla apareça ou o Ghidorah surja perto de você, apenas reze.